Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo eu vou falar sobre uma ferramenta muito interessante que é o Autodesk Tinkercad. O Tinkercad é uma ferramenta online para modelagem 3D e simulação de circuitos elétricos, eletrônicos, analógicos e digitais e também microcontroladores, como por exemplo a plataforma Arduino. Nesse vídeo eu vou me focar na parte introdutória, mostrar mesmo o que é essa ferramenta e vou mostrar como é que é feita uma simulação de um circuito eletrônico, que é a especialidade que a gente tem aqui no canal. O site para você acessar essa ferramenta, que é gratuita para uso, é o tinkercad.com, ferramenta mantida pela Autodesk, como eu acabei de citar. Ao acessar a página, você tem duas opções. Você pode fazer o login direto, se já tiver uma conta, ou se inscrever. Então você precisa fazer uma conta gratuita aqui no site. Ao clicar em inscrever-se, você vai ter algumas opções disponíveis. Tá? Se você estiver numa escola que tem um programa específico, né, de ensino de eletrônica, etc., você pode se inscrever como educador, como professor ou como aluno. No caso da inscrição como educador, eu clico aqui em Os educadores começam aqui. E aí você pode criar uma conta de educador. Legal? E ao criar uma conta de educador, você pode montar salas de aula para depois agregar os seus alunos e aí vocês criarem e compartilharem projetos que ficam privados dentro dessa sala. Bom, eu não vou criar esse tipo de conta. Se você for aluno, basta você digitar um código que o seu professor vai te fornecer e você entra numa sala de aula específica já criada. Caso você não esteja numa instituição ou não queira usar esse recurso, você pode simplesmente usar uma conta pessoal, que é o que eu vou fazer aqui. Tá? Conta pessoal com e-mail e senha normal. Se você não tem uma conta, você cria uma conta pessoal. Pode ser com e-mail, pode ser utilizando rede social, Google, Apple, tem outras opções, Microsoft, Facebook, que particularmente eu não gosto muito de usar por questões de segurança. Eu vou entrar com e-mail porque eu tenho uma conta específica minha. Então, para isso, eu vou clicar aqui embaixo em entrar, já tenho uma conta, por conta própria, contas pessoais, e-mail ou nome de usuário. E aí eu vou colocar o meu e-mail e nome de usuário e vou fazer o login. Prontinho, login foi feito, estou logado, aqui em cima no cantinho direito já aparece inclusive meu perfil, tem minha foto que eu carreguei, tá? Clicando aqui nesse ícone você tem acesso ao seu perfil, seu nome de usuário, e aí você pode fazer alterações no teu perfil. Então, clicando em perfil, a gente tem opções de nome de tela, escolher arquivo de foto, um pouco sobre você, tipo de conta e assim por diante. Tá? Função que se ajuste melhor, se você é aluno, professor, pai, mãe, se está por conta própria, enfim. Fica a seu critério aí. Clicando aqui no logo, eu volto para a página inicial do Autodesk Tinkercad. Bom, vamos dar uma explorada rápida nessa interface aqui. Aqui do lado esquerdo, nesse painelzinho, a gente tem a opção de aulas. Se você tiver uma aula criada, se você criou aquela conta de professor, né, ou é um aluno e quer entrar numa aula específica, você vai clicar aqui e vai colocar aquele mesmo código que eu já mostrei anteriormente. Projetos, e aí você pode criar projetos, que é o que a gente vai olhar já já. Temos três tipos de projetos. Projeto 3D, para você criar, né, esses objetos 3D. Você vai ter os circuitos eletrônicos, eu tenho inclusive dois circuitinhos já criados, vou mostrar um deles funcionando daqui a pouco, e blocos de código, que é um negócio bem interessante, permite criar até mesmo alguns tipos de animações, é bem interessante, mas não é o foco aqui do nosso vídeo. A gente vai falar sobre circuitos, porque o objetivo é usar essa ferramenta para a gente fazer simulação de Arduino, microcontroladores e nas nossas aulas de eletrônica aqui do canal. Temos também os tutoriais. Ao clicar aqui você tem alguns tutoriais disponíveis para aprender a utilizar, né, a ferramenta. É só clicar e assistir o tutorial, é bem interessante, mas é bem simples, não tem muito segredo isso aqui. Tá? Vou clicar aqui em projetos, eu vou abrir um projeto. Tá? A gente pode criar um novo projeto, né? Clicando aqui você tem a opção de escolher se é bloco de código. Tá? Os blocos de código são literalmente bloquinhos com instruções pseudo de programação que você usa para criar determinados tipos de animação e objetos. O projeto 3D é um projeto de objetos 3D, né, de CAD especificamente, e o circuito é o que nos interessa. Você pode criar um novo, vai vir uma tela em branco, ou você pode abrir um já existente, que você já tenha criado, e eu tenho esses dois aqui.
Eu vou editar esse Arduino e pisca LED. Então é só colocar o mouse em cima, clicar em editar isto, e aí ele vai carregar o projeto para a gente. Então, carregou o projeto, esse aqui é meu projeto. Veja que interessante, a gente tem aqui os componentes eletrônicos, né? Tem aqui a plaquinha do Arduino conectada ao PC, uma bateria de 9 volts, matriz de contatos e alguns componentes eletrônicos. Nesse projeto aqui, na verdade, são duas coisas em um. Eu tenho esse circuitozinho que pisca o LED e também coloquei um LDR e um motorzinho que gira de acordo com a iluminação sobre esse componente aqui, que é um detector de luz, controlado por transistor. Olha que interessante. Então, dá para você simular circuito eletrônico, né, analógico ou digital, e também circuito que utilize Arduino e outros tipos de microcontroladores. Na verdade, tem suporte a microbit e também a microcontroladora ATtiny. Tá? Como é que funciona isso aqui? Primeiro eu vou mostrar a simulação, depois eu vou mostrar como é que a gente cria um negócio desse. O circuito está montado já. Tá? Aqui do lado direito a gente tem um painel que é o nosso banco de componentes. Aqui você pode pegar os componentes, é só clicar e jogar aqui nessa tela principal, que é a sua bancada, e começar a fazer as conexões entre eles. E aqui em cima a gente tem as opções de código e iniciar simulação. Quando o circuito está pronto e alimentado, no caso tem uma bateria de 9 volts aqui alimentando, tem o computador alimentando o Arduino, você pode clicar em iniciar simulação e aí o circuito começa a funcionar. Está rolando a simulação. Se você prestar atenção, vai ver que esse LEDzinho aqui do meio, ele está piscando. Por que ele está piscando? Porque tem um programinha carregado nesse Arduino para fazer esse LEDzinho piscar. Tá? A gente consegue ver esse programinha clicando aqui em código, editor de código. E ele mostra o código que foi carregado aqui dentro. Aqui você pode digitar o código. Você digita o código e carrega dentro do microcontrolador, da sua plaquinha do Arduino. Tá? Que é o dispositivo que a gente tem aqui, um Arduino Uno R3. Beleza? É um programinha bem padrão. Tá? Só ativa a saída com nível alto e baixo para ativar o LED. Então ele acende e apaga. Certo? O delay de 500 milissegundos, então o LED pisca a cada meio segundo. Certo? Bem tranquilo. Clicando de novo aqui, ele volta e esconde o painel. Se você olhar para esse motorzinho aqui embaixo, vai ver que ele está rodando também. Ele está girando por causa desse LDR aqui. Então esse LDR está sendo iluminado, e isso está ativando a passagem de corrente por esse transistor que faz com que esse motor gire, seja ativado. Se a gente clicar no LDR, olha que legal. Aparece essa escalazinha de luz, do escuro para o mais claro. Na verdade, o LDR é como se não estivesse iluminado no momento, o motor está girando. E aí, se a gente clicar na escalazinha e arrastar, a gente está jogando mais luz em cima do LED e o motor parou. Olha lá. A gente faz um cálculo para saber quais resistores utilizar, polariza o transistor e aí a gente consegue controlar o circuito eletrônico. Ele funciona como se fosse no mundo real. E a ideia é justamente essa, é você simular os circuitos aqui antes de fazer a montagem deles numa matriz de contatos ou numa placa de circuitos para valer. Você simula, verifica o funcionamento, quando está tudo de acordo você faz a montagem física. Ou, se você não tiver acesso a componentes físicos, por um motivo qualquer, ou porque são caros, ou porque são difíceis de encontrar, ou porque não tem à mão, você pode aprender a montar os circuitos aqui utilizando o simulador. É bem interessante. Eu vou parar a simulação, só clicar aqui, e aí ele desliga. Você percebe que ele desconectou aqui o USB, né, e o motorzinho parou de rodar. Agora, se eu clicar no componente, em vez de abrir aquela escalazinha de luz, quando eu clico no LDR, ele simplesmente fica selecionado. E aí você pode, por exemplo, clicando aqui nessa lixeirinha, excluir o componente. Ou delete no teclado, vai excluir um componente. Tá? E se eu quiser colocar um componente aqui? Por exemplo, eu vou trocar esse LED aqui. Então eu clico no LED, aqui em cima aparece um quadro com algumas especificações do componente, tem um nome que vem uma sequência numérica, mas você pode dar o nome que você quiser para ele, e aqui a gente pode especificar uma cor para esse componente, mas vamos supor que ele não estivesse aqui. Então eu vou excluir, delete, sumir com o LED. Agora eu quero colocar um outro LED aqui. Eu vou aqui no meu banco de componentes, localizo o componente que eu quero, no caso o LED, e arrasto para cá. Aí eu posso dar um nome para esse cara, eu vou chamar ele de LED
01. Você pode escolher a cor, então eu quero um LED amarelo, não, laranja. Olha que beleza. E aí, você vai notar que os terminais do LED são diferentes. Tá vendo? Anodo, catodo. Tá? Aqui eu tenho que ligar o anodo nessa perninha do resistor e o catodo aqui no terminal negativo dessa bateria. Tem que inverter. Como é que eu faço para inverter o componente? Eu tenho aqui em cima esses botões, rotacionar e espelhar. Com o componente selecionado, você pode rotacionar, ó, vai clicando, ele vai girando, ou espelho, ele vira ao contrário. Viu? Que legal? E aí é só arrastar e posicionar no lugar certo aqui na plaquinha e ele já é conectado, como se fosse inserido na matriz de contatos. Certo? Foi inserido. Agora, se eu iniciar a simulação de novo, você vai ver que o LED está piscando outra vez. Dá até para enxergar um pouquinho melhor essa cor de LED aí. Então é assim que a gente coloca um componente no circuito, é bem simples. E se precisar colocar esses fios, veja, esses traços verdes são os fios. São as ligações. É muito simples, é só você clicar no terminal de um componente e arrastar que o fio já surge. Tá? E aí você conecta com quem você quiser. Vou conectar aqui, por exemplo, dou um clique. Legal, é como se eu tivesse conectado os fiozinhos. Muito bom. Se você quiser excluir o fio, é só selecioná-lo, delete, apagou o fio. Opcionalmente aqui em cima você pode escolher tipo de fio, tem até inclusive garra jacaré, o alligator que eles chamam aqui, e também a cor do fio, que isso é bem importante se você tiver muitos fios para não se confundir na hora que está montando um circuito mais complexo. Então dá para alterar a corzinha também aqui. Aqui a gente também pode colocar notas, a ferramentinha de notas, vou colocar uma nota aqui, por exemplo, coloco nesse componente e escrevo aqui dentro alguma coisa do tipo alimentação USB do PC. Beleza, está colocada uma nota aqui. Aí você pode ocultar ou exibir as notas, né, conforme você está criando o circuito. Muito bem, o que mais? Vamos dar uma olhada aqui nos componentes. Aqui a gente está com os componentes básicos sendo exibidos. Tá? A gente pode clicar nesse botão alternar para a vista de detalhe, e aí ele vai trazer os componentes numa lista com alguns detalhes sobre cada um deles. Uma explicação bem básica sobre os componentes. Por exemplo, sensor de temperatura, o TMP36. Sensor que emite diferentes voltagens, a tensão elétrica, com base na temperatura ambiente. Tá? Todos eles são funcionais, por assim dizer. Deixa eu voltar aqui para o modo normal, vista compacta. E aí, aqui você pode clicar e pesquisar o componente pelo nome, ou aqui em cima você pode alternar para outras listas de componentes. Por exemplo, temos os disparadores, que são esses tipos de componentes aqui, sensor de inclinação, LEDs múltiplos, etc. A gente vai ter os arduinos, temos vários tipos de arduinos, né? Já com alguns circuitozinhos pré-montados, entrada analógica, melodia de tom, já é bem legal para você começar a estudar. O que mais que nós temos aqui? Microbit, outro tipo de microcontrolador também disponível. Montagens de circuito, temos algumas. E aqui exibe todos eles de uma vez, separados por categorias. E em componentes, a gente já viu o básico, temos também todos, que vai mostrar todos os componentes disponíveis, separados por categorias. Então, na guia geral, temos os componentes mais comuns: resistor, capacitor, indutor, capacitor e diodo. Polarizado, diodo e diodo Zener. Dispositivos de entrada, como sensores, por exemplo, fotorresistor, que eu usei aqui nesse exemplo, sensor de distância, sensor PIR, todos eles funcionam, é muito legal. Depois eu vou montar uns projetos desses em outros vídeos aqui para a gente simular e ver o funcionamento, e até entender o código. Dispositivos de saída, tem o LED como esse que eu usei, tem lâmpada, LED RGB, NeoPixel, motor, enfim, piezo. O piezo funciona, ele emite o som, você escuta, é bem legal. E LCDs e os displays de 7 segmentos. Dispositivos de potência, as placas de ensaio, eles chamam de placas de ensaio, nossa matriz de contatos aqui, a breadboard, chame como quiser. Tem 3 tipos. Os microcontroladores, sem nenhum circuito adicionado,
E instrumentos, tem multímetro, fonte de energia, gerador de função e osciloscópio. Tudo funcional, você pode conectar no circuitozinho, ver forma de onda, ver tensão elétrica, é muito legal para estudar eletricidade e eletrônica. E circuitos integrados variados, além de controle de potência. Circuitos integrados lógicos, várias portas lógicas, contadores, travas, registradores e assim por diante, flip-flops, tudo disponível. Então dá para simular uma grande quantidade de circuitos, montar o circuito e fazer o estudo deles, inclusive ao usar Arduino, estudar o código. Também tem uma funcionalidade para escrever esse código não na forma de código normal, mas na forma de blocos, tá? Como se fosse a linguagem Scratch, por exemplo. Tá? Que vai estar disponível quando você cria um novo circuito. Aqui eu já excluí essa parte do código, dos blocos e estou só com o código. Outra coisa que a gente pode fazer, aqui em cima a gente está no modo de vista do circuito, que é o modo em que você vai arrastando os componentes e montando, como eu fiz aqui. Mas depois do circuito montado, você pode clicar em vista esquemática, e aí ele gera o esquema do circuito, bem bonitinho. Olha que legal, para impressão mesmo. Você pode baixar o PDF, imprimir, usar como documentação. E também tem aqui em cima lista de componentes. Então, ao clicar na lista de componentes, ele gera uma tabela com a listagem dos componentes para você ir lá na loja fazer sua compra, tá? Ou deixar documentado também. Inclusive o nome que você dá para o componente aparece aqui, ó, LED 01. É um diodo LED 01, componente LED laranja. E a quantidade que tem no circuito de cada um deles. Os resistores, R1 de 220 ohms, 470, 1.2K, 12K, tudo que foi utilizado no meu circuito. Dá para você fazer o download também como arquivo CSV, que abre no Excel. Tá? Então, voltando aqui para o modo de vista do circuito, a gente também pode renomear o projeto aqui em cima, que eu recomendo para você, quando tiver vários projetos, saber qual deles você vai acessar. É só clicar e trocar o nome aqui, dar Enter, acabou. Está renomeado o projeto. E se o circuito tiver muitos componentes, você pode dar zoom na tela para poder enxergar melhor. Só rodinha do mouse mesmo, vai girando e pronto, ó, o zoom dado aí. Agora, eu vou inclusive simular ele com esse zoom aqui para você ver o LED piscando. Ó, que beleza. Dá para enxergar bem, bem fácil agora. E o nosso motorzinho aqui embaixo girando. Eu vou clicar nesse fotoresistor aqui e vou parar o motor. Ele mostra inclusive a quantidade de RPMs aqui no motor. É que está de ponta cabeça, não dá para ler muito bem. Tá? Muito legal. Parar a simulação, rodinha do mouse, clica na tela, na parte branca, você reposiciona o circuito inteiro, né, sem bagunçar. É uma ferramenta muito bem feitinha, muito legal, da Autodesk, uma ferramenta que foi desenvolvida por uma empresa na Finlândia, né, a Tinkercad, depois foi adquirida pela Autodesk, isso já faz um bom tempo, faz vários anos já. Está disponível de forma gratuita para a gente trabalhar, simular os circuitos eletrônicos, aprender programação para Arduino e tudo mais que a gente tem direito. Beleza? E aí, a gente pode voltar aqui para a página inicial. Beleza. Se eu criar um novo projeto, se eu vou clicar aqui em criar um novo projeto de circuito, tá? Ele cria essa tela aqui, ó, sem nada, vazia. Está avisando que tem um novo componente microbit aqui. E aí você pode começar a trabalhar normal. Bota uma plaquinha de ensaio e vai botando os componentes conforme você deseja. Tá? Aí você pode fazer a simulação e tudo mais. Então, não há componentes programáveis nesse circuito. Você pode botar um Arduino, vai fazendo as ligações, né? Clica e arrasta para conectar o componente e assim por diante. Tá? E olha só, agora para mostrar aqueles bloquinhos estilo Scratch, ó, conforme você coloca o Arduino, aparecem os bloquinhos para você fazer a programação da plaquinha sem escrever código, somente seguindo as instruções daqui. Em alguns cenários, para crianças, por exemplo, isso aqui é bem interessante. Né? Também facilita um pouco quem tem um pouco mais de dificuldade para aprender lógica de programação e precisa programar para o Arduino. É uma outra alternativa também bem interessante. Tá? Aí clicando aqui de blocos, você pode mudar para blocos e texto ou somente texto. E aí quando você coloca somente texto, beleza, aí você pode voltar para blocos, texto e assim por diante. Legal? Então tá aí. Aí voltando para a tela inicial, os projetos ficam salvos aqui. Esse é o projeto que eu acabei de criar, ele deu um nome qualquer aqui,
Depois é só renomear o projeto. E aí, para fazer o logoff, clico aqui na minha figurinha de novo, sair, prontinho. Sign out na Autodesk. Beleza, gente? Então esse vídeo foi até um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu apresentei para vocês essa ferramenta, o Tinkercad da Autodesk, de forma assim bem geral e sucinta. E aí, eventualmente, eu vou fazer projetinhos para Arduino, fazendo simulações variadas com sensores específicos de temperatura, de ultrassom, sensor infravermelho e tudo mais que a gente tem direito, se vocês quiserem ver esse tipo de circuitos aqui no canal, usando o simulador. Tá? Eu tenho também um laboratório aqui próximo, no qual eu costumo fazer esses circuitos físicos, mas o circuito digital ele é ótimo para aprendizado. Então, se você quiser ver circuitos com Arduino, ou circuitos eletrônicos em geral, criados e explicados passo a passo e do zero com código, deixa nos comentários aqui embaixo do vídeo também. Beleza, gente? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!